Enquanto eu aguardava a minha entrevista consular, que no meu caso foi feito todo consular, eu vim aqui e Uhum. passei uns 2 meses, então a gente olhou coisas, negócios à venda, pesquisou, fez assim, teve uns 2 meses, assim, só para isso, sabe. E isso foi bem importante, porque se a gente assim, tudo quando tu fala no Brasil, vamos dizer: "Ah, vamos me mudar para os Estados Unidos", mas o que que tu vai fazer lá? É a primeira pergunta que vem, Sim. né. Então, por que que tu Aham. vai para lá? Teu negócio tá bom aqui, tá dando certo, tá fazendo um monte de eventos, o Bruno, enfim, advogado também, tudo certo, o que que vocês vão fazer lá? Ah, enfim, né, aí cada um tem a Sim. seus motivos, né. Eu sempre amei os Estados Unidos e já tinha estudado aqui há muitos anos atrás, então era um sonho também para mim. E pensei: "Vou abrir um negócio lá também", eu, né, enfim, provavelmente eu não fosse trabalhar num restaurante, enfim, não ia fazer sentido, mas eu tirei esses 2 meses para ir pesquisando, né. Então o que que aconteceu? No final a gente comprou um negócio que estava em andamento e reformulou ele. Então, isso foi uma vantagem grande no sentido de que já estava operando, ou seja, no dia seguinte a gente já estava tendo caixa, já tinha cliente, já tinha Uhum. tudo, entende? Nesse sentido foi muito positivo. Mas a gente só Ai, que começou a operar com ele, enfim, uns 3 meses depois que teve a entrevista mesmo, então fechou tudo certinho. que Mas bom. assim, quando eu estava no Brasil, eu não tinha programado isso tanto, assim. Acho que também não tinha tanta informação, acho que hoje em dia tem muito mais informação. E as pessoas já tem muita coisa online mesmo, né. Enfim, hoje as pessoas acho que a pandemia deu uma reviravolta em tudo, tão positiva nesse Não, mas sentido, isso. que acaba facilitando algumas coisas que antes não eram permitidas, hoje são, né, fazer alguma coisa, online, enfim. Porque tem Sim. coisas nos Estados Unidos que realmente são tu tem que ir lá, é presencial, tu tem que enviar por correio. Enfim, hoje em dia já é um pouco mais, flexível nesse sentido. Então E falando, né, já tu trouxe ali o período da pandemia que vocês viveram isso aí, né? Estavam já aí nos Estados Unidos, trabalhando ainda no café, né? Foi isso, vocês ainda estavam no café na época da pandemia, né? sim, sim, a gente ficou É. fechado 2 meses inteiros, assim, sem nada. Vamos dizer que, assim, nosso restaurante, ele ficava num prédio comercial, né, tinha, enfim, Ah, grandes sim. empresas lá era um prédio de 7 andares e tal. E várias empresas, tipo, fecharam não, mandaram as pessoas trabalhar de casa, ou seja, o nosso público estava todo em casa. O público consumia todo dia, né. Então a gente não tinha Sim, nem outra opção que não fosse fechar, assim, porque então a gente e a gente também quando começou, tu não tinha noção de quanto tempo ia durar, o que que ia acontecer, né, enfim. Então sim, foi uma época foi bem bem desafiador, tensa. assim, porque tu não sabia o que que ia acontecer, então foram uns 2 meses que ficou fechado e aos poucos foi voltando. Hoje em dia, né, enfim, óbvio, o prédio tá operando normal e todo mundo já voltou. Na época que a gente vendeu já, né, já tinha o pessoal voltado, outras empresas tinham pego aquelas salas e enfim. E nessa época, assim, só para a gente entender, assim, sobre estar já, né, operando nos Estados Unidos, já estava ali, daí teve essa questão toda aí da pandemia. Como é que foi a questão de incentivo do governo, né? Eles deram, como é que funcionou isso, né, Nossa, do foi governo para as muito bom, empresas? assim, porque eles fortaleceram muito os small business, né, que eles chamam, o SBA ele liberou vários incentivos, né, e inclusive tinham Uhum, uns que eram, tipo assim, tu não precisava devolver, até tanto dependendo de quantos funcionários W2 que chama, né, que seriam com carteira sim. assinada tu tivesse no negócio, ia aumentando, até 100.000, 200.000, 300.000, tipo, tinham empresas que pegavam os empréstimos, o funcionário ia para casa, a empresa continuava rodando, a empresa pegava o empréstimo para investir em mais business, entendeu? Então, Uhum, a gente pegou, né, vamos dizer, tinha sei lá, até um teto ali, porque a gente não era uma empresa grande, então tinha um limite ali de um empréstimo que tu não precisava devolver. E outros que eles liberaram com juros de 3% ao ano, que é super baixo, né, uhum. para Bahia era também, dependia do tamanho do business, enfim, mas era focado em small business, então foi muito positivo.
E, assim, eu não sei como é que foi no Brasil, mas eu tenho certeza que não deve ter, porque senão tu não teria como sobreviver, vamos dizer. Tem negócios que não, sem o presencial não, claro, tu reinventa, né, tu começa a ver de outra Uhum. forma, mas tem coisas que não, né, tinham as Ah, que deliveries muita, e tudo, muita mas não empresa fechou mantinha o mesmo. negócio. Muitas fecharam, Uhum. então isso foi super importante, porque como é que e sem contar os cheques, né, que o governo dava, vamos dizer, para qualquer pessoa, né, para qualquer, Uhum. enfim, eram, sei lá, de tempos em tempos eles deram ali. De acordo com, e eu também fui muito, sempre muito envolvida com essas questões de, eu ia na prefeitura, eu ia nos lugares para quando eu tinha que pedir uma licença, quando precisava resolver alguma coisa, então eu ia, sabe. Era muito comum ali na Uhum. prefeitura de Hollywood, eu fui, a gente ganhou alguns benefícios também quando foi necessário, então tu preenchia aqueles requisitos, é tudo super rigoroso, né, tu tem que preencher os requisitos, tu tem que comprovar, mas existe uma, como é que eu vou dizer? Tipo um retorno, sabe, tu vê que a pessoa tá preocupada contigo, com o teu business continuar, porque é importante para aquela comunidade que aquele negócio esteja rodando, sabe. Então é bem legal, é muito positivo nesse sentido, sabe. E, bom, aqui a gente está falando dessa situação específica, né, da pandemia, mas de uma maneira geral, né, como é que é essa relação governo e empresário, né?